E aí, galera do oitavo ano, vamos que vamos de aula de história. A gente vai falar hoje sobre uma figura, né, muito importante, já que a gente falou nas outras aulas da Revolução Francesa, né, a República Jacobina, e agora a gente vai falar de Napoleão Bonaparte, essa figura fantástica, histórica da história europeia, né, principalmente quando a gente fala de França até hoje. Quando você visita a França, não tem como passar despercebido, né, os seus arcos do triunfo, né, e alguns monumentos que ele construiu das suas vitórias dentro do continente europeu, né, a importância do grande momento da história da França, né, depois da monarquia francesa, é o período de Napoleão Bonaparte. A figura deste jovem que começou lá nos frontes de guerra, em pleno período da Revolução Francesa, defendendo as fronteiras da França, como agora o consolidador, né, do país. A gente lembrando que depois da Revolução da República Jacobina, a França cai de novo nas mãos dos conservadores, dos girondinos, né, onde a gente passa pelo diretório, mas isso não dá muito certo muito tempo, né? E vai ter muita contestação, principalmente dos grupos mais populares. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a figura, né, de Napoleão Bonaparte, no 18 de Brumário, do calendário ainda revolucionário, né, quando ele chega ao poder como um dos cônsuls, né, como um dos cônsuls governantes dessa França, e aí acalma os ânimos. Ele quando ele entra como cônsul, ele vai tomar o poder como general, na verdade vai criar uma ditadura, vai criar uma censura, né, uma censura política, vai criar, na verdade vai, né, colocar o país sob uma rígida formação militar, mas ao mesmo tempo ele vai trazer à França um equilíbrio, por exemplo, a burguesia, equilíbrio na economia, equilíbrio nas finanças, uma recuperação financeira, vai construir o Banco Nacional da França para dar um equilíbrio às finanças, né? Vai reestruturar, vai manter a reforma agrária dos jacobinos e até estendê-la mais aos camponeses, vai criar o Código Civil Napoleônico em 1804, que vai ser extremamente importante para a consolidação dos direitos civis de todos os cidadãos franceses, né? A quebra de vez daquele estilo de leis anteriores em que privilegiava a nobreza, né? Que tentou se restaurar com o fim da Revolução Francesa, e ele vai manter, né, os tribunais, né, seguindo esse Código Civil, um Código Civil que vai respeitar a propriedade, respeitar o indivíduo, né? Vai criar liceus e escolas de artes e ofícios, né? Vai criar escolas técnicas, vai fortalecer o ensino primário como necessário para toda a população. Isso é uma alfabetização de toda essa população, e também vai fortalecer as fronteiras da França, né? Com todo esse equilíbrio que ele vai dar ao país, a imagem dele vai crescer cada vez mais. De cônsul, em 1802 ele faz um plebiscito, se transforma em cônsul vitalício, isso é nunca mais sai do cargo, e no ano de 1804 ele é aclamado imperador, né, pela população francesa e pelo legislativo também francês. Ele é aclamado imperador, e aí de fato o que ele já estava fazendo, né, o estado de sítio em que a França vivia, claramente vai afrouxar um pouco internamente, mas vai manter todo o padrão de um império de fato, com um imperador que tem suas raízes militares, o grande general Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão é uma figura construída por si próprio, só lembrando que Napoleão ele nasce na Córcega, que é uma ilha hoje pertencente à França, mas que na época em que ele nasceu pertencia a reinos italianos. Né? Na verdade, o nome dele era Napoleone, ele mesmo muda para Napoleão, né? Para francês. E aí ele vai galgar ali nas tropas francesas e vai crescer no fronte, de onde ele vai chegar no fim da República Jacobina como uma das soluções, né? Principalmente quando o diretório não alcança o que se esperava dele. Bem, Napoleão, isso a gente falou aqui da figura interna dele dentro da França, né, em que ele vai conseguir agradar a burguesia, até parte da nobreza e o populacho. Então ele vai conseguir acalmar o país e fazer com que a França se cresça como uma grande potência econômica e militar nesse período. É, vai ter guerras,
né, contra a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, né, já estava havendo conflitos contra esses países desde anterior, né, até o período da Revolução, por causa do quê? Porque esses países temiam que essas revoluções francesas, esses ideais iluministas, atravessassem suas fronteiras e começassem a abalar as suas monarquias. Esse país aqui que vocês podem estar pensando que não conhecem hoje, a Prússia, é nada mais nada menos que o principal reino do país que a gente conhece hoje como a Alemanha. Tá? Ali havia vários reinos, Saxônia, Baviera e, exemplo, a Prússia. Né? A Prússia é até a cabeça da unificação alemã, que acontecerá depois. Tá? Mas aí a França vai lutar contra todos esses países. Vai vencer, tá? Vai vencer facilmente todas essas nações, a Áustria, a Prússia. Em 1805, ele vai colocar debaixo da mão dele 16 regiões dessas da Confederação do Reno. São regiões que vão desde a Península Itálica até, né, a região alemã, né, todas essas regiões todas aí, conquistadas e dominadas por Napoleão Bonaparte. Conquistará, por exemplo, a Espanha também, onde colocará seu irmão para governar, José Bonaparte. Napoleão toma quase toda a Europa Central nas suas mãos, né? Com várias vitórias. O seu exército em terras é quase invencível, né? Em 1806, aí a gente vai ter um fator muito importante, principalmente ligado à história do Brasil. É o bloqueio continental. Napoleão, tendo o único país que ele vai ter uma grande dificuldade de vencer, a Inglaterra, apesar da proximidade, né, só o Canal da Mancha, que é a travessia para a Inglaterra, mas a Inglaterra protegida na ilha da Grã-Bretanha não só pelo Canal da Mancha, mas também pelo aspecto de ter a maior marinha militar, né? Se tinha marinha mercante, também tinha a maior marinha militar da época. E isso vai ser uma grande dificuldade para os franceses para conquistar essa região. E aí o que Napoleão vai fazer? Para tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra, ele vai criar um bloqueio continental. Ele vai proibir todos os países da Europa, né, a negociar com os ingleses. E a ameaça dele é a invasão, né, e a tomada dessa região que for contra, né, a sua ordem. Isso estamos falando dos países que ainda eram independentes, porque boa parte da Europa já estava de joelho perante Napoleão Bonaparte. Bem, e por que isso tem muito a ver com o Brasil? Porque Portugal, em 1807, vai ser um desses países que vai receber esse veredito, porque Portugal já tinha um histórico de aliança com os ingleses, aliança comercial e política. E Dom João VI, o príncipe regente da época, vai preferir escolher, né, um acordo e uma reunião que tinha feito com os ingleses de ir para o Brasil, né, numa fuga da família real portuguesa para o Brasil, enquanto os ingleses prometeriam não só levar essa família real ao Brasil protegida, como tentar ajudar Portugal a se defender dos ataques franceses. Os franceses conseguem invadir Portugal de fato, mas não conseguem de vez tomar o país por completo, né? E Dom João VI vem para o Brasil, aonde vai fazer toda a mudança com a história do nosso país. Mas isso é coisa que vai ficar mais lá para frente quando a gente falar da chegada do rei português, né, à colônia brasileira. Bem, e com esse bloqueio continental em 1807, né, em 1812 a gente vai ter outro país que vai desafiar, né, a ferir o bloqueio continental francês. Vão ser os russos, que já tinham grandes negócios com os ingleses e vão querer manter suas negociações com os ingleses. Em 1811 começa a invasão da Rússia, né? Em 1812 os franceses chegam, né, em territórios russos, conquistam na verdade eles vencem os russos, né, conquistam a vitória. Só que diante de uma tática que os russos vão usar, de tática da terra arrasada, em que cada vez que os franceses conquistam mais, né, espaço dentro do território russo, esses russos queimam, destroem toda a alimentação, toda a colheita ou animais, para que os franceses não encontrem condições de manter suas posições, de permanecer suas posições, né? E com isso, é uma vitória que vai custar muito caro a Napoleão, principalmente aos capítulos que virão depois de tudo isso, né? Beleza? Vamos continuar por aí, porque a gente vai passar para mais um quadro aqui rapidinho. Bem, continuando, né? Sobre agora a derrocada de Napoleão Bonaparte, o que vai acontecer? Esses franceses, depois
da vitória que se custou uma derrota na Rússia, né? Convenceu, conquistou o queijo, mas não comeu o queijo. Né? Napoleão perde, né? Na verdade, e o seu exército volta faminto, os poucos sobreviventes, poucos soldados que voltaram à França. Isso vai fazer com que a moral de Napoleão Bonaparte caia em declínio, principalmente perante a população francesa, né? Diante de algumas crises também econômicas, porque a partir daí, não só a Rússia volta agora, né, combatendo a França de Napoleão, como alguns países que tinham sido conquistados por Napoleão agora começam a resistir e se levantar contra a sua dominação. E aí é onde entra a coligação, né, da Áustria, Prússia, que tinham sido derrotados por Napoleão, junto com essa Rússia, né, em 1814. Vão vencer Napoleão, vão invadir Paris, né, e aí Napoleão, diante da falta de apoio popular, né, diante da falta de apoio do que ele tinha para resistir, Napoleão vai abdicar do seu trono e vai pedir exílio, né, na ilha de Elba, onde vai ser permitido por essa coligação. A ilha de Elba fica no mar Mediterrâneo, ali próximo da França. Ele vai para lá, né, vai nesse contrato, nesse trato que ele faz, ele fica como governante dessa ilha. E dali ele mantém muitas ligações dentro da França ainda, né? Muito legal, tem um filme chamado Conde de Monte Cristo, que fala muito dessa história do período que Napoleão está nessa ilha. E aí Napoleão, ele vai aproveitar de uma complicação. Quem vai assumir o governo francês vai ser o rei Luís XVIII, parente do decapitado pela Revolução Francesa, né? Guilhotinado, na verdade, foi guilhotina. E aí ele vai depois, né, acabar diante da dificuldade da população de lidar com o rei que faz um governo péssimo, né? Napoleão aproveita e foge da ilha de Elba e chega dentro da França e é aclamado com honras militares de novo pelo povo, tá? E de novo, Napoleão é de novo imperador francês. Só que esse governo é conhecido como governo dos 100 dias. Isso é em 1815, um ano depois, ele chega ali, toma o poder, né, só que os seus grupos que eram seus inimigos estavam muito mais fortes. E aí, em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, né, essa coligação vai vencer, né, junto mais à Inglaterra, aquela coligação lá de cima, Áustria, Prússia e a Rússia, mais a Inglaterra, eles vão vencer, né, as tropas de Napoleão e aí vão dar um fim à carreira fantástica desse grande general, desse grande imperador Napoleão Bonaparte. Agora vão condenar ele a ficar preso na ilha de Santa Helena, né, lá no Oceano Atlântico, bem mais longe da França, e sob forte vigilância da Marinha Britânica. Tá? Ele vai morrer, falecer lá mesmo na ilha, em 1821. Em 1815, também, depois dessa vitória, vai ter um fato muito importante para a história do continente europeu. É que vai ter uma congresso de Viena, em que esse congresso vai ser feito um movimento chamado de movimento de restauração, em que todas as monarquias, todos os países voltariam às fronteiras de 1789, isso é antes da Revolução Francesa. E isso vai ter uma importância muito grande porque a própria França vai perder muitos territórios, né? Só que, apesar de tudo isso, isso não vai frear, tá, de forma alguma, o movimento de liberdade, igualdade e fraternidade surgido na Revolução Francesa. Não vai ter como cortar isso, porque a Europa vai passar depois por vários momentos de conflitos entre os populares, de revoluções, né, de contestação por vários grupos sociais perante os seus governos absolutistas principalmente. Tá? Então é por aí que a gente para, né, com essa história do fechamento de Napoleão Bonaparte. No outro vídeo a gente vai ver uma situação também muito ligada à Revolução Francesa e a Napoleão, que foi a independência do Haiti. Beleza? Valeu!